Bom, galera, sábado, hoje é dia de Clube do Remo, logo mais no Colosso do Bengola. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como pode vir o Clube do Remo taticamente para esse jogo. Também vamos falar de alguns jogadores que estão sendo emprestados, outros que estão saindo. Vamos falar do que foi a rodada de ontem, tá? Até porque hoje o Clube do Remo vai buscar a sua vez, né, gente? Tá? Então peço a você que fique até o fim desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal, se inscreva, deixa teu comentário, tá? Deixa teu placar logo aí que a gente quer saber como é que tá essa tua perspectiva aí, amigo torcedor, amiga torcedora azulina. E bora pra cima. Meus amigos, sábado é dia de Clube do Remo e Volta Redonda logo mais às 18 horas no Colosso do Bengola, gente. Então, vamos lá, quem for para esse jogo, chegue cedo, tá? Mas antes de começar a falar sobre o Clube do Remo, deixa eu trazer umas 3 situações que saíram aí na imprensa, tá? A primeira situação que saiu foi do nosso Edson Cauã, que está sendo emprestado por 15 de Piracicaba aí para disputar lá o campeonato, tá? E com isso pegar mais minutagem, quem sabe render algum fruto mais à frente para o Clube do Remo. Então, boa sorte, Edson Cauã. Deus abençoe teus caminhos, teus passos aí, cara. E foca no teu futebol, tá? Outra situação foi a proposta que o Ítalo recebeu do Guarani para disputar a Série C. Então, o Ítalo que vai para o jogo hoje, né? Mas o Clube do Remo já negocia a sua partida para o Guarani. Até porque o Clube do Remo está no mercado, gente. Está no mercado e promessa de vir jogadores bons aí. Provavelmente figurar nas duas pontas ali que faltam do Clube do Remo. Tanto no ataque quanto no lado direito também, ou lado esquerdo do ataque também, pontas, né? Tá? Outra situação que saiu, gente, foi sobre o estacionamento. Eu quero lembrar vocês que o governo do estado do Pará vai pegar a alocação do estacionamento de volta, tá? Porque vocês sabem, o Mangueirão ele é alugado, né? Então quem aluga muitas das vezes o estacionamento e todas as áreas do Mangueirão ali, do Colosso do Bengola. Então, o governo do estado havia já soltado nota anteriormente que ia pegar de volta a concessão para si e ia tomar de conta por causa da disparidade de preços, né? Com isso já começa a partir de hoje valendo que o estádio não é de responsabilidade do Clube do Remo. O Clube do Remo está alugando só o Mangueirão, né, gente? Só o estádio ali. Então, chegue cedo, preste atenção sobre essa situação, tá? Onde vai estacionar, e até porque vai ter um show depois, como vocês sabem. O show está marcado desde o ano passado. Faltou mais a situação da CBF entender, mas porém você vendeu a sua imagem e cabe a quem tem direito à sua imagem de dizer que horas vai ser. Até porque a grade da TV ela tem um cronograma, né, gente? Eles fazem o cronograma para isso, tá? Já voltando ao jogo, gente. Começou a nona rodada ontem aí, né? O Goiás ganhou o Ferroviária nos seus domínios, 2-0. Eu estava acompanhando esse jogo, então logo depois a gente fala sobre isso. E o Goiás permanece na liderança, tá? E o Clube do Remo vai lutar hoje para encostar ali, já fungando ali no cangote do Goiás, tá? Gente, eu quero lembrar vocês que o Volta Redonda viajou para Belém sem 4 jogadores já garantidos, como o Bruno Barra, PK, IMV e o próprio Wellington Silva fora do jogo, tá? Matheus Lucas e Lucas Tocantins são dúvidas para esse jogo. Então, é um time que vem aí, né, buscar o resultado, porque está numa zona incômoda, está aí na 17ª posição, tá? Então vem querer partir para cima do Clube do Remo, e o Clube do Remo tem que logo buscar para esse jogo fazer o resultado no começo do jogo, né? Para depois ficar naquela dinâmica que a gente sempre faz, né? O controle de jogo, controle de posse, manter a intensidade tanto no ataque quanto no meio campo quanto na defesa, os 3 setores funcionando da melhor forma possível. Mas vocês sabem que varia de jogo para jogo. O Clube do Remo, que para esse jogo terá alguns retornos, segundo saiu na última hora aí pela imprensa, né? E com esse retorno a gente pode ter a mudança tática. Mas antes de trazer essa mudança tática, quero lembrar vocês que o Clube do Remo tem figurado ali numa espécie de um 3-5-2, com Marcelo Rangel, Ivan Avarino, Klaus e Reinaldo, tá? Marcelinho, que não joga hoje, provavelmente pode ser o Cadu ou o Pedro Costa, seu substituto. Também o Sávio na outra ala. Então nós ficamos nessa quina defensiva. E no meio campo os 3 ali variando. Caio, Pedro Costa, tá? Pedro Castro e o Pavani, que retorna nesse jogo, tá? Então, já retornou no jogo passado. O Pavani ali que fica fazendo essa trinca ali, tá? Os três volantes de meio campo do Clube do Remo.
tá? E mais à frente o Clube do Remo tem figurado com o Adailton, que veio super bem, e o nosso Pedro Rocha, que está aí com sede de gols e promete gol nesse dia de hoje, tá, gente? Galera, porém, nós tínhamos mudado essa situação porque naquele jogo do Vila Nova nós estávamos com um desfalque de 5 atletas do Clube do Remo que figuravam naquela frente, tá? Como vocês sabem, né, o Jadson, o Janderson, que eram jogadores titulares ali, saíram do jogo, tá? Porém, o Janderson volta para esse jogo. E com o retorno do Janderson, o Clube do Remo pode voltar para aquela espécie do 4-3-3 que ele utiliza ali desde o começo do campeonato, sabendo ser agressivo na hora certa e mantendo as conexões dos três setores ali equilibradas. Que vocês sabem que futebol hoje é equilíbrio e resiliência, que você tem que se manter ali todo o tempo amassando o adversário e sabendo na hora de defender, se defender. Então, gente, para esse jogo, o Clube do Remo muito provavelmente pode ir no 4-3-3, tá? E como vocês sabem, o 4-3-3 azulino ele figura com a retirada de um zagueiro, tá? Marcelo Rangel, Klaus e Reinaldo na zaga. Sávio, aqui na lateral direita eu posso ter o Pedro Costa ou o Cadu. Se eu quiser ser mais defensivo, Pedro Costa. Se eu quiser ser um pouco mais agressivo, Cadu, e ter mais velocidade e mais fôlego nessa ponta, tá? Eu posso utilizar isso na lateral direita, tá? Até porque, lembrando a vocês que quando figura o Cadu, o Marcelinho ali, ele flutua muito. Eu vou trazer já para vocês. Na volância, a nossa torre aqui, o Caio Vinícius, tá? Espero que faça um bom jogo hoje, tá? E esqueça aquele jogo passado. Pavani e Pedro Castro, tá? Esses são os três volantes, a trinca de volantes nossa. Ricardo, pode figurar o Regis? Pode, mas eu tinha que mudar a coordenação do jogo, trazer dois volantes para cá e deixar o Regis aqui para flutuar mais próximo do ataque. Vai depender do jogo, tá, gente? Mas por enquanto a gente tem isso aqui. Janderson fazendo a profundidade. Adailton centralizado, com sede de gol, tá? E aí o Janderson pode trabalhar mais para o Adailton e para o Pedro Castro, tá? Pedro Rocha, mas é muito Pedro. Falei todos os três Pedro do Clube do Remo agora. Pedro Rocha, né? Que o Janderson, quando ele aprofunda, geralmente é o Viseu que faz isso, aprofunda mais. E aqui o Pedro Rocha faz aqui a flutuação naquilo que a gente vinha fazendo, tá? Porém, é análise de jogo, tá, gente? Eu tô analisando para vocês o que pode acontecer, até porque o que aconteceu vocês já sabem do outro jogo, tá? E aqui, gente, como vocês sabem, quando joga aqui o Marcelinho na lateral, o Marcelinho flutua muito e ele defende um pouco mais do que o Cadu, tá? Com isso, para melhor saída, quando ele utiliza o Pavani, ele recua o Pavani, o Marcelinho vai para o meio e o Janderson já fica esperando para atingir a profundidade. O Pavani fica com a bola. O Caio Vinícius vai para o meio, o Pedro Castro flutua mais aqui, encostado, e com isso o Pavani fica aqui para fazer a construção da jogada, gente, tá? Aí o Pavani fica aqui, ó, com a opção do Caio Vinícius, com a opção do Marcelinho flutuando, com o Marcelinho vai fazer aquela de tocar para o Janderson, que é o Clube do Remo tem feito, e o Janderson aprofunda o lance, né? Para a descida do Adailton, para a melhor descida do Pedro Rocha, que pode centralizar ou pode invadir, né? O Clube do Remo faz muito isso aqui, ó, quando desce a condição do Janderson aqui, que era o que vinha funcionando. Pode funcionar com o Viseu e pode funcionar com o Adailton, né? O Viseu nós temos mais seguridade na bola, mais o paredão de fazer mais a parede. E com o Adailton nós temos a certeza de que ele vai ser mais agressivo e mais incisivo de querer ir buscar o jogo, tá? E buscar o gol também. O Adailton é mais agressivo do que o Viseu, gente. Muito mais, tá? Então, nessa condição, é o que se sai do Clube do Remo, como ele vinha trabalhando. O adversário estudou isso, Ricardo? Com certeza, né, gente? Porém, uma questão que funciona com o Pavani aqui na defensiva, né? E depois ele avança, é claro, gente. Aí vai se ajeitando o Clube do Remo no ataque, né? E os setores começam a avançar, né? É uma perspectiva de ataque? Porque o Clube do Remo pisa mais na área com essa situação. Com essa situação de ataque, o Clube do Remo pisa mais na área, gente. Pisa muito mais na área
né? E manter seu setor defensivo sólido ali avançando as dinâmicas, tá? Então, para ser um jogo dentro de casa e que você precisa do resultado para se manter ali entre os quatro primeiros colocados, né? Manter a perspectiva de manter que você vai sabendo que no próximo jogo você vai ter um adversário difícil, então você tem que fazer esse jogo que é na sua casa e nos seus domínios. Eu iria nesse 4-3-3, tá? Buscando o resultado e depois a gente ia ver como é que a gente se acomodar, porque o adversário teria que partir para cima e aí a gente ia esperar os ímpetos dele, tá, gente? Esperando que, lembrando a vocês que do outro lado, um time que performou bem no último jogo, apesar de algumas dinâmicas hoje defensivas dele mudar, porém é um time que tem que ter os cuidados, porque quando ele não tem nada a perder, ele vem aqui para querer prejudicar o time da casa, né, gente? E buscar a pontuação. O seu próprio treinador falou certas situações aí. Eu espero que os jogadores absorvam isso e levem para campo, porque eles representam ali cerca de 30 mil, 27 mil pessoas que dará hoje lá no estádio, com certeza. Até porque é um jogo dia de sábado, né, gente? Vai ter toda aquela dinâmica. Se tivessem mudado para o domingo, seria até melhor. Porém, é aquilo. A gente vendeu o nosso direito de imagem e aí cabe a quem ordena ali o campeonato. Gente, para esse jogo, galera, temos que entrar concentrado. A torcida que for, o torcedor que for, saiba apoiar do início ao fim, tá? Apoiar as dinâmicas e as escolhas do treinador, tá? Porque o nosso treinador ele dispõe de um corpo técnico ali que faz a sua cobertura muito dinâmico. Ontem eu estava acompanhando no É Nós a situação de como é que funciona o setor de análise do Clube do Remo. Muito profissional hoje, 4 profissionais, uns ficam na arquibancada, outros já vão estudando o resultado e passam para auxiliar, passar para o treinador como está a dinâmica, como está funcionando. Então hoje é tudo bem trabalhado. Então, gente, é saber que o resultado vai vir com trabalho e esforço. Então, dentro da nossa casa, para esses jogadores do Clube do Remo hoje, a gente vai manter o foco, manter a pegada, saber que aqui é o nosso domínio. Aqui, quem manda é o Clube do Remo, é o Leão Azul Paraense. E esse é o espírito que tem que estar no coração e na força dos nossos atletas. A força de um leão, de saber que tem que jogar com garra, com raça e paixão. Não deixar o adversário respirar. Não deixar o adversário gostar do jogo e se manter a pegada sempre. Que o nosso objetivo principal é chegar lá no topo da tabela, tá, gente? Então, tenhamos um bom jogo, que dê tudo certo para nós, que mantenhamos o trabalho, porque nós tivemos uma boa semana de trabalho. E aí, gente, é só fazer a festa. Vai ter festa da arquibancada, as torcidas organizadas estão aí já com o cronograma tudo caminhando bem para que na hora do jogo dê tudo certo. Então, agora é a hora, gente. Não vamos deixar o adversário gostar do jogo, vamos manter e sem medo de ser feliz, porque o leão está solto na rua, né, gente? Então, bora pra cima, Clube do Remo, e que tenhamos um bom jogo. Lembra vocês, eu irei trabalhar hoje e vou trazer o pós-jogo só amanhã pela manhã. Então, peço que já fiquem na perspectiva aí, na expectativa, tá? Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera, é Clube do Remo sempre, vamos pra cima, bora! Bora, Leão!